TV3. Meu nome é Ana Paula Talavera, estamos aqui mais um domingo, dia 11 de novembro, com o palestrante Sérgio Shimati, que vai nos falar um pouco sobre a vida excepcional de tantas pessoas que há no mundo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Em seu livro Uma Vida Excepcional, você relata a história sobre diversos espíritos e pontos relacionados a pessoas excepcionais, com o auxílio do plano espiritual e a visão do espiritismo também para a causa dessas doenças. Nos conte mais essa experiência de escrever esse livro. Foi uma experiência esplêndida, porque mesmo para mim, não é, como foi uma obra psicografada de maneira semi-mecânica, eu também, claro, não tinha conhecimento de como funcionavam as coisas nesse sentido, entre os excepcionais. Quando se fala de um excepcional, o pessoal logo atribui alguma situação de castigo através dos tempos, pelo fato de ele ter produzido algumas coisas, e se considera como um pecado que ele cometeu e ele teria voltado assim como excepcional. Não é bem assim, não é? Porque na nossa doutrina, né, na doutrina espírita, nós estudamos que, na realidade, não existem os castigos eternos, não existe nada disso. O que existe, sim, é que nós somos artífices do nosso próprio destino. E, considerando isso, é preciso fazer um breve, né, levantamento do seguinte. Falando do perispírito, só para dar um exemplo, não é? Do perispírito de alguém. O perispírito nada mais é do que uma forma de manifestação do espírito. O espírito, que é uma flama, uma fagulha, né? Mentalmente nós produzimos uma situação para nos manifestarmos, e isso então é o perispírito, onde ficam gravadas as nossas informações orgânicas, enquanto na parte espiritual a nossa memória espiritual. Ocasionalmente não, sempre, nós é que produzimos o nosso corpo físico. Em determinadas oportunidades, por conta de algumas coisas que nós viemos, não é? Nós tornamos o nosso perispírito desagregado. Às vezes uso de uma inteligência que nós possamos ter feito em determinado momento em que nós tenhamos produzido um sofrimento muito grande. Ou alguma atitude. Exatamente, uma atitude que você tenha. Né? Existem outros casos também do porquê, não é? A minha experiência nesse sentido foi muito boa, porque é emocionante você vivenciar que alguns espíritos, eles vêm excepcional, muitas vezes até como uma prova que ele próprio impôs, para que ele pudesse não impor a dor. Não existe, não é isso. A gente não pode dizer isso, porque a dor, ela não sublima ninguém. O entendimento dessa dor e o que você faz com ela é que realmente te traz uma evolução. Entendo. Isso que você citou de muitas pessoas acharem que esses espíritos que vêm excepcionais sejam um castigo, isso aconteceu com o sobrinho do Chico Xavier, que na verdade ele chegou a cuidar do sobrinho e ele percebeu que na verdade ele não veio para castigar. Na verdade é um aprendizado que esse espírito tem a fazer aqui, né? Sim, e nesse caso específico, ele acompanhou ele há algum tempo, porque ele descobriu que mentalmente ele não conseguiria ser localizado. Existe também no Vida Excepcional um caso como esse, que é o próprio Amilcar, não é? Que você, vamos dizer assim, tira do foco a quantidade de obsessores, às vezes muito grande, que você tem. Sim. Então, serve às vezes até num caso como foi esse do sobrinho do Chico, para que você possa não se esconder, mas evitar que evite esse acúmulo de ódio, né? E dê um intervalo para que o próprio tempo faça o inimigo dissuadir daquele ódio todo. Suavizar tudo. Exato, suavizar. Muitas vezes, Sérgio, encontramos pessoas excepcionais que são inteligentíssimas, gênios, intelectualmente, e às vezes eles não usam toda a capacidade que eles têm dessa inteligência. O que o Espiritismo diz disso? Bom, o Espiritismo, na realidade, ele não diz nada, ele esclarece o seguinte, né? Porque se você for procurar numa literatura dos porquês, né, a gente tem que avaliar e tomar cuidado com isso, porque às vezes uma pessoa diz, olha, está lá sobre o aborto, que você não pode fazer ou pode fazer. A mesma coisa acontece nesse sentido. E tem exemplos de autistas que eles são gênios. O Einstein, por exemplo, ele era um autista, você sabia? Interessante. Abraham Lincoln, né? Então, em determinado momento, aquilo que serve para você desenvolver, né,
a sua capacidade, as suas capacidades em benefício do mundo, né, da humanidade, você vem. Se algumas coisas tiverem que ser obliteradas, quem determina isso é a lei de justiça, que nós estamos subordinados. Porque o pessoal entende o seguinte: enquanto nós estamos aqui, nós imaginamos que nós temos uma capacidade de discernir o que é o bem e o mal. Na realidade, nós não estamos preparados para conhecer totalmente a verdade, porque senão, como diz o Clarence para o André Luiz no Missionário da Luz,